Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula a gente vai ter aí. Vocês já fizeram a correção no Loom, pelo Loom que eu enviei aí em cima, né? Primeira coisa que eu coloquei. Acredito que vocês já fizeram a correção e agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo e fazer uma atividade que eu também já coloquei nas nossas ações, tá? E eu peço para vocês lerem direitinho as nossas ações para a gente não se perder, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar, né, falando sobre o romantismo, agora já no Brasil, né? E essas manifestações que a gente vai ter, não só no Brasil, porque hoje a gente vai falar sobre um país da África, do continente africano, que é Cabo Verde, que é um país que tem a língua portuguesa, né, como a língua madre. A língua portuguesa é chamada de país lusófono, assim como Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, a gente também tem Cabo Verde. Uma das manifestações do romantismo em Cabo Verde foi através da vida de Eugênio Tavares. Foi um escritor, né, onde ele vai defender a chamada língua crioula. Que língua crioula é essa? E a língua crioula é a língua misturada, a língua dos escravos com a língua dos colonizadores. Há essa mistura entre essas duas línguas. E há então a criação dessa terceira língua, que é chamada de língua crioula. Ele defende, né, essa língua, ele vai ser categórico, defensor mesmo. Através dessa língua também ele vai criar algumas canções, né, poemas, vai criar canções usando a língua crioula. Também trabalha com poemas de amor, de cunho religioso, poemas de crítica social também, lógico, todo o contexto, né, colonizador. Com certeza haveria um poema, uma escrita de crítica social, e ele vai trabalhar isso. E vai trabalhar também a temática do nacionalismo, que faz parte da primeira geração romântica, né? Todo autor de primeira geração romântica trabalha com o tema nacionalista. Tá? Então a gente vai ter essa manifestação da cultura africana, da literatura africana. Nós vamos sobressair através de Eugênio Queiroz. Lógico que a gente tem outros, mais tarde vão surgir outros, né? Paulina Chiziane, vários autores, vários poetas africanos de língua portuguesa vão se sobressair aí. Mas lá na frente a gente vai conhecer. A gente vai continuar tendo, na segunda geração romântica, o chamado ultrarromantismo no Brasil, também conhecido como mal do século ou como geração bironiana. Também vai se trazer isso da Europa para cá e não vai perder o sentido, nem vai perder a sua ideologia. Ele vai continuar trabalhando, né? As suas temáticas vão voltar, vão continuar sendo a angústia, o tédio, a melancolia. Vai trabalhar a temática do amor, às vezes, ora, o amor mais sensual, né, trabalhando a sensualidade, ora vai trabalhar o amor mais idealizado. Vão continuar buscando a morte como fuga para os seus problemas, né, esse sofrimento, o saudosismo também. Quando se fala em saudade, não é uma saudade talvez prazerosa, não sei, mas é uma saudade mais que melancólica. Casimiro de Abreu, que é um dos poetas desse período aí, da segunda geração, ele vai escrever um poema chamado Meus 8 anos. Oh, que saudade que eu tenho da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Quer dizer, é muito mais melancólico do que aquela saudade prazerosa. Ai, que tempo bom, e você ri, não, né? Os anos não trazem mais. Lógico que os anos não vão trazer, por isso a saudade. Então, vai trabalhar mais com essa mesma temática aí, né? Esse tédio, né? Essa coisa mais angustiante. E a gente vai ver também alguns autores desse período, como eu já falei com vocês, e a gente acaba repetindo porque é necessário. Muitos autores acabavam se tratando de tuberculose, alguns morriam, e morriam novos demais, morriam com 23, 24 anos de idade por vítima de tuberculose, quer dizer, não se tinha cura. Como autores a gente vai ter Fagundes Varela, Álvares de Azevedo, que faz seu nome top nesse período, e Casimiro de Abreu também. Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela são os autores da segunda geração do romantismo no Brasil, conhecido também como ultrarromantismo, como geração mal do século, tá?
essa geração, a gente, só para relembrar, é uma geração que vai trabalhar com temas mais angustiantes, mais, você percebe na literatura, você percebe na criação, nos textos poéticos, que os autores são mais saudosistas e muito mais melancólicos, né? Poemas com temas mais angustiantes do que outros. E nós vamos ter a terceira geração modernista, que ela vai ser chamada de geração condoreira, que vai lembrar do condor, que é um pássaro, né, que ele vai voar muito alto. As ideias, né, que a gente vai ter nessa geração são ideias que não estão no nível da normalidade, mas é uma busca incessante por algo que talvez naquele momento se pensasse assim, será que nós vamos conseguir alcançar? Será que nós vamos vencer? Era uma luta mais abolicionista. Como que você poderia pensar, né, que um tempo que a escravidão estava ali bombando, aquela coisa terrível, e você lutar contra algo que era governamental? Então era assim, quer dizer, um sonho, né? Nós vamos voar alto, nosso sonho é esse, nós vamos batalhar, nossa escrita vai ser através disso, vai ser sobre isso. É uma literatura mesmo enganjada, né? Uma literatura mesmo que trabalhava com problemas sociais, falava-se sobre os problemas sociais, né, para ver se tocava-se alguma coisa. A gente vai ter como autor aqui Castro Alves. Castro Alves, ele vai escrever Navio Negreiro, um poema bem grande, né, e ele vai contar mesmo dessa passagem nesse navio, dessa passagem desses negros nesse navio. Então, foi uma geração que teve ideais abolicionistas, né, de libertação mesmo, de preocupação com as questões sociais da época, e defendiam de fato o fim da escravidão. Então, a maior parte dos poemas da terceira geração a gente vai perceber que estarão relacionados aos problemas sociais. Tá bom, gente? Então a gente tem a primeira geração, só para relembrar, a primeira geração, que é uma geração nacionalista, chamada de geração nacionalista, geração historicista, e no Brasil também, além dessas duas, é também conhecida como geração indianista, que vai ter o índio como foco principal, vai ter a pátria como foco principal, o índio na sua essência, a nossa pátria na sua essência, com as matas exuberantes, né? Vai ter essa valorização da pátria muito grande. A segunda geração, ela é chamada de geração do mal do século, ou conhecida como ultra-romântica, que vai trabalhar muito o tédio, vai ser muita parte interna, muito o tédio, a angústia, a melancolia, a saudade, vai se trabalhar a fuga através da morte, dentro dos seus temas, né? E a terceira geração é a geração que vai trabalhar com os problemas sociais, com as questões sociais. Vai ser uma geração mais politizada do que uma geração propriamente só para se escrever textos poéticos, tá? Então essas são as manifestações, e lembrando que Cabo Verde, né, que é um país lusófono, um país de língua portuguesa, a gente vai ter aí Eugênio Tavares, que também vai trabalhar com a questão nacional, com a valorização daquilo que é nacional, a começar pela língua, né? Pela língua crioula. Ele vai trabalhar em cima disso, o seu foco da sua escrita será esse. Então, pessoal, façam agora as atividades, tá? Qualquer dúvida a gente vai tirar no Meet, e não deixe de fazer as atividades para casa, nem fazer a correção, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.